A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste neste momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se é a sua primeira vez no canal, te convido a se inscrever no canal e acionar o sininho e dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco neste ano. Hoje é dia 22 de janeiro. Hoje nós começamos a nossa quarta semana, onde nós estamos lendo a Palavra do Senhor todos os dias juntos. Nós concluímos ontem o livro de Gênesis. Então, parabéns para você que chegou até aqui e leu o livro de Gênesis conosco. Hoje nós vamos começar no livro de Êxodo e vamos seguir em frente daqui em diante. Então, vamos à leitura de hoje. Nós vamos falar sobre o estabelecimento de uma nação. O tempo, em termos de anos, é aproximadamente 1525 a 1400 a.C. É aproximadamente a época em que aconteceu os eventos registrados no livro de Êxodo. Moisés surge como líder. Com a morte de José, o registro de Gênesis chega ao fim e cerca de 400 anos aparentemente se passam antes que outro relato bíblico se concentre nos descendentes de Israel no Egito. Nos anos cobertos pelo registro de Gênesis, o notável homem de Deus foi Abraão. Foi Abraão quem gerou a nação, que se tornaria o povo escolhido de Deus. Foi Abraão cuja crença e confiança nas promessas de Deus fizeram dele um exemplo de fé para todos os tempos. À medida que o registro do Êxodo começa, um novo líder espiritual emerge entre o povo de Deus. Para uma era mais sofisticada, Moisés será um homem estudado, de treinamento e criado pela família real. Ele será um autor, legislador, construtor e líder militar. Mais importante, ele, como Abraão, será um homem de fé em Deus e um intermediário entre Deus e seu povo. A história da ascensão de Moisés a um lugar de liderança sobre os israelitas é fascinante, na qual a mão providencial de Deus pode ser vista para erguer Moisés de seu humilde nascimento como hebreu para um lugar de honra na própria casa do governante, Faraó. Então, durante um período de exílio na terra de Midian, a leste da península do Sinai e do outro lado do Golfo de Acaba, Moisés toma uma esposa com o nome de Zípora. O pai de Zípora é conhecido como Reuel e Jetro. É em Midian que Moisés é chamado por Deus para liderar a nação hebraica para fora da escravidão opressiva em que caíram desde os dias de José. É claro que Moisés está relutante em assumir a responsabilidade de liderança e, portanto, Deus deve demonstrar o poder que será dado a Moisés para cumprir a missão que Deus lhe designou. É perto do Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, que Deus confronta Moisés, e será nessa mesma montanha que acontecerá mais tarde um dos eventos mais importantes da história da nação hebraica. Então nós vamos começar, amados, em Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4. É uma leitura bem extensa hoje. E depois nós vamos ler alguns versículos do capítulo 6, que se encaixam bem no final ali do capítulo 4. Então, vamos agora então a Êxodo, capítulo 1. Os filhos de Israel no Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. E aí se cumpriu a promessa que Deus fez a Jacó, quando Deus falou para Jacó:
pode ir para o Egito, eu vou com você e ali eu vou abençoar você, a sua descendência, e vocês vão multiplicar ali no Egito. Então aqui o relato de Êxodo registra o cumprimento desta promessa que Deus fez a Jacó. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, quanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. E aí eu entendo, irmãos, que quanto mais o inimigo se levanta contra nós, contra os filhos de Deus, mais Deus multiplica, mais Deus abençoa, mais Deus prospera os seus filhos, aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que são chamados por seu nome. Então, quanto mais o mundo se levanta contra a Igreja de Cristo, nós vemos isto hoje, a Igreja de Cristo está crescendo de uma forma que ninguém esperava nos países de maior perseguição. Existem centenas de milhares de cristãos na China comunista. No Irã tem uma igreja cristã de 1 milhão de pessoas. No Irã, um país muçulmano, um país islamista. Então, Deus prospera e Deus abençoa e Deus dá o crescimento para os seus escolhidos que se colocam na posição e creem na promessa de Deus. Amém? Vamos ao versículo 13 então. Então os egípcios com tirania escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão, preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. Então o povo do Egito escravizou o povo de Israel, fez deles escravos para eles construir tudo quanto é coisa, pirâmides e várias outras coisas. As parteiras desobedecem a Faraó. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Isso nos faz lembrar da ordem que Herodes deu para matar aquele que foi nascido rei dos judeus, aquele que os homens sábios viram a sua estrela e seguiram e acharam o menino, estavam procurando o menino. Quando eles falaram isso para Herodes, lá no 1º século, Herodes teve a mesma mentalidade aqui. Isso aqui é uma ameaça, ele vai ser uma ameaça para mim, para o meu trono. Assim como o Faraó estava pensando do povo hebreu, do povo de Israel, e decretou a matança dos filhos. Mas da mesma forma que Deus livrou aqui Moisés, nós vamos ver, e outros, Deus também livrou seu filho. Interessante que Deus mandou o Senhor Jesus Cristo para o Egito, o lugar em que 1.500 anos antes foi o lugar que foi decretada a morte das crianças. Quando veio o Filho de Deus e foi encarnado e nasceu da Virgem Maria, é para o Egito que Deus manda o seu Filho para ser salvo. Isso quer dizer que não importa aonde nós estivermos, se estivermos no Egito, ou se estivermos em Jerusalém, ou se estivermos no Brasil, ou se estivermos nos Estados Unidos, ou se estivermos em qualquer lugar do mundo, se Deus está conosco, ninguém pode nos tocar. Se Deus nos mandar para um lugar, ninguém pode nos tocar. Amém? Então, vamos continuar a leitura. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado.
Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Muitas pessoas pensam que as parteiras aqui elas mentiram, mas nós vemos que Deus se agradou da atitude delas. Então, nós devemos entender aqui que as parteiras elas foram sábias na forma de comunicarem a Faraó. Então, certamente, havia-se mulheres que davam à luz, havia mulheres hebreias que davam à luz a crianças sem a necessidade das parteiras. Talvez elas tinham mães ou irmãs ali entre si que ajudavam uma a outra. Então, essas parteiras não eram exigidas sempre. Então, em sabedoria, para não se complicarem perante Faraó, elas disseram: olha, Faraó, o problema é que as parteiras, elas são fortes, são mulheres vigorosas e elas têm os filhos sozinhas. E não dá tempo para a gente chegar lá. Então, tem muitas mulheres hebreias que estão tendo filhos sozinhos e nós não sabemos, elas estão escondendo os filhos, não sei. Então, não é nossa culpa, Faraó. Mas elas fizeram isso por temer a Deus. Elas deixaram de matar crianças porque elas sabiam que o Deus de Israel, que é o único verdadeiro Deus, é o único que é o dono da vida, é o único que tem direito de dar e de tirar a vida. Então elas temeram a Deus e não temeram a Faraó. Elas estavam dispostas a sofrer a punição de Faraó para não desobedecerem a Deus. Uma lição para nós, irmãos. Devemos sempre estar dispostos a obedecer a palavra do Senhor, mesmo que isto venha nos custar perante os homens, perante o mundo. Porque Deus há de nos abençoar e nos guardar e nos recompensar por nossa fidelidade a Ele. É o que Deus fez por essas mulheres, deu a elas famílias. Isso dá a entender que elas não tinham famílias, talvez elas não tinham esposos, ou talvez ela tinha esposo, mas eram estéreis, não podiam ter filhos por conta própria. Então Deus abençoou essas mulheres por causa da fidelidade delas a Deus. Vamos continuar então no versículo 22. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo. Aí o que aconteceu? O Faraó viu que essas parteiras não estavam resolvendo a situação. Aí ele intimou todo o povo para fazer parte dessa chacina dele. Todo o povo agora teria que se tornar assassino de meninos recém-nascidos hebreus. Olha que coisa horrenda que Faraó obrigou o seu povo a fazer. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nasceram, quanto as meninas deixem viver. Então esse é o cenário que o capítulo 1 de Êxodo prepara para nós. Vamos então ao capítulo 2 de Êxodo, o nascimento de Moisés. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela, a filha de Faraó, teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim.
eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Que maravilha, né, irmãos? Deus preparou uma situação ali de tal forma que a filha do faraó, o faraó que tinha mandado matar todos os meninos hebreus, é justamente a filha do faraó, a princesa do Egito, que encontra este menino Moisés e salva a vida dele. E aí quem acaba criando o menino é a própria mãe. E aí tem uma provisão de Deus nessa situação, irmãos. Porque por ter tido a oportunidade de criar Moisés, seu pai e a sua mãe tiveram a oportunidade de ensiná-lo o temor do Senhor, de ensiná-lo a temer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O pai e a mãe de Moisés tiveram a oportunidade de pôr em Moisés a fé em Deus, o conhecimento das promessas de Deus, que Deus tinha feito para o seu povo. E aí nós temos uma lição importantíssima aí, irmãos. Os nossos filhos, eles só vão ficar conosco até um certo tempo, não é verdade? Uma hora ou outra, um filho vai se casar, outro filho vai para a faculdade, e vai chegar um tempo em que a nossa influência sobre os nossos filhos vai diminuir. O nosso contato, o nosso convívio com as nossas crianças vão diminuir. Então, é de suma importância nós aproveitarmos todo o tempo que nós temos para compartilharmos a fé em Deus com os nossos filhos, compartilharmos a palavra do Senhor, orarmos com os nossos filhos, fazer com que eles conheçam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, conheçam o nosso Salvador. Nós precisamos, mais tarde, quando Deus instituir a nação de Israel e der as leis, ele vai falar que a lei, ela é uma coisa que os pais precisam falar com os filhos o dia todo. Na hora que levantarem, fale da lei de Deus para o seu filho. Ao sentar para almoçar, fale da lei. Quando você estiver andando no caminho, fale da lei. Quando você sentar para jantar, fale da lei de Deus. Quando você deitar, fale da lei. A lei de Deus precisava estar a todos os momentos. Tinha que estar escrita nos portais da porta. Tinha que estar amarrada em cordas no seu punho. Em todos os momentos nós devemos compartilhar a lei, o temor do Senhor, a palavra do Senhor com os nossos filhos, porque nós não sabemos até quando nós vamos ter essa oportunidade. E eu creio que o temor de Moisés, no futuro, a fé de Moisés, que ele vai ter depois que ele se tornar homem, é resultado dos ensinamentos que ele recebeu em casa do seu pai e da sua mãe. Amém? Vamos continuar então o texto. A mulher, isto é, a mãe de Moisés, pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta, a filha de Faraó, lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então, é interessante aqui, Moisés é um nome egípcio. Moisés não é um nome hebraico, não é um nome judeu, é um nome egípcio, porque é o nome que a filha de Faraó deu a ele. E é só por este nome que Moisés é conhecido. Nós não sabemos outro nome, nós não sabemos algum nome que o seu pai e a sua mãe o deu. O nome deste escolhido de Deus, deste grande profeta de Deus, é Moisés, o nome dado pela filha de Faraó. Moisés foge do Egito. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Ele foi visitar os israelitas que eram escravos no Egito e ele viu a situação amargante que o povo de Israel se encontrava. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Assim como Simeão e Levi tomaram vingança por conta própria lá na terra dos heteus, agora nós vemos novamente outro hebreu tomando vingança por conta própria, e isto vai custá-lo muito. Nós vamos ver o resultado disso.
porque Moisés tenta fazer a justiça por conta própria e não esperar em Deus para que Deus faça justiça pelo povo de Israel. Versículo 13, Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado, por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu, quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou, com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Olha só a situação que aconteceu. Moisés teve que fugir do Egito, porque senão ele seria morto. Então, todas as vezes que nós tentamos tomar o lugar de Deus, porque o dom da vida, de dar e tirar a vida, é um dom de Deus. Jamais o homem pode dar ou tirar a vida de alguém. Este é um dom de Deus. E quando Moisés se acha no direito de fazer isso, ele paga caro. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. E aí nós vemos outro lado do caráter de Moisés, irmãos, porque mesmo ele ter feito algo errado lá no Egito em matar um homem egípcio, agora aqui nós vemos ele defendendo, ele fez aquilo em defesa de um hebreu e novamente ele faz isso de novo aqui, ele defende essas moças que estão tentando trabalhar, estão tentando dar água ao seu rebanho. Então, nós vemos aqui um aspecto do caráter de Moisés. Ele cometeu um erro lá no Egito, mas ele fez com boas intenções. Isso não justifica o erro que ele fez, mas dá uma perspectiva no caráter de Moisés. Vamos ao versículo 18. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou, por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Interessante que elas acham que Moisés é um egípcio, certamente por causa da forma que ele estava vestido, né, suas roupas, as suas joias, certamente, talvez até o seu cabelo, sua aparência era de egípcio porque ele vivia no palácio com o faraó, com a filha de Faraó. Ele era também o egípcio, não só um hebreu. Então Reuel disse às filhas, e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Versículo 23, decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. É maravilhoso saber que todas as vezes que nós clamamos, o nosso clamor chega até o Senhor. Se você está clamando hoje, saiba que o seu clamor está chegando ao Senhor. Os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não te ouça. Os olhos dele estão atentos ao nosso clamor. Deus não rejeita um coração quebrantado, diz a palavra do Senhor. E aqui, Deus ouviu o clamor do povo de Israel. Versículo 24, Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E aqui não quer dizer que Deus tinha esquecido, como nós, seres humanos, esquecemos as coisas pelas limitações da nossa mente. Nós só conseguimos guardar tantas coisas por tanto tempo. Não, a expressão aqui diz respeito ao fato de que agora Deus vai intervir na situação de Israel. Então, da perspectiva de Israel, da perspectiva humana, Deus se lembrou, Deus vai intervir agora e vai agir em favor do seu povo que está escravizado no Egito. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Da mesma forma, Deus nos vê, amado.
Deus vê cada um dos seus filhos espalhados por este mundo. Eu não sei onde é que você está neste momento assistindo este vídeo. Você pode estar no Brasil, nos Estados Unidos ou em outro país. Mas Deus sabe onde você está. Deus vê aonde você está. Deus te vê neste momento. E Deus contempla a sua necessidade e Ele ouve se você clamar ao Senhor. Eu creio nisso. Vamos continuar então? Agora nós vamos a Êxodo capítulo 3. Deus fala com Moisés. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor, e novamente nós vemos o anjo com A maiúsculo. Isso se refere à própria presença de Deus. Isto é uma a aparição do Senhor Jesus Cristo, é uma pré-encarnação do Senhor Jesus, que vai se personificar agora através de uma maravilha, um milagre, um sinal maravilhoso agora na presença de Moisés. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? A sarça era uma planta seca, uma planta insignificante, uma planta que não dava frutos. E é justamente nesta planta insignificante que Deus se escolhe para se revelar a Moisés. Isso nos lembra que Deus Ele usa as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele usa as coisas vis deste mundo para confundir as sábias. Por isso que nós podemos nos alegrar, porque quanto mais fraco nós nos achamos, mais Deus pode nos usar. Quanto mais insignificante nós nos achamos, mais Deus pode nos usar para fazer a sua obra e trazer glória ao seu nome. E aí Moisés se aproxima para ver o que está acontecendo, porque ele vê que isso não é uma coisa normal. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, que Moisés se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés! Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Este era um monte, amados, de apacentar ovelhas. Este era um monte onde animais andavam, onde animais comiam, onde animais faziam suas necessidades. Era um monte totalmente normal, até o momento que Deus se manifestou neste monte. E da mesma forma, irmãos, as nossas vidas, elas são insignificantes até o momento que Deus se manifesta. Mas nós que recebemos o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós temos a presença de Deus, o Espírito Santo habitando em nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e aí nós precisamos preservar este templo com toda a reverência a Deus, com toda a reverência à santidade de Deus, porque em nós está a presença do Deus Todo-Poderoso. Então, é a mesma coisa que aconteceu aqui. Este monte se tornou especial porque a presença de Deus se manifestou naquele lugar. E aí nós entendemos que aonde nós vamos, nós levamos a presença de Deus. Então, em todos os lugares que nós vamos, nós transformamos aquele ambiente, nós transformamos aquela situação. Pode ser a nossa família, pode ser o nosso trabalho, pode ser a nossa escola, mas nós somos portadores da presença de Deus. E nós devemos, então, guardar isso em mente e preservarmos o nosso corpo, assim como a palavra do Senhor nos ensina. E disse mais, Deus falando a Moisés: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus das promessas, as promessas que você ouviu que Abraão recebeu, as promessas que você ouviu que Isaac recebeu, as promessas, Moisés, que você ouviu que Jacó recebeu. Eu sou o Deus que fiz aquelas promessas e mantive e vim cumprindo aquelas promessas até o dia de hoje.
Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. E essa vai ser uma atitude que nós vamos ver o povo de Israel ter mais à frente, quando eles ouvirem a voz de Deus do alto do monte. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Deus conhece o sofrimento do seu povo. Glória a Deus por isso. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Deus desceu, Deus vai intervir na situação do povo hebreu. E aí essa descrição desta terra que mana leite e mel, e a terra que é ocupada por este grupo de gente, fala do tamanho da terra, da fertilidade da terra e também do tamanho da terra, que ela pode suportar tanta gente, essa terra farta e espaçosa que Deus vai dar para o seu povo, esta terra que Deus prometeu para o seu povo. E aí eu me lembro da promessa que Cristo fez a nós, que ele desceu, assim como Deus diz que ele desceu aqui em favor do seu povo, Cristo desceu em favor de todo aquele que nele crê, desceu dos céus para libertar-nos do pecado, libertar-nos deste mundo e nos levar para uma terra, para uma cidade que as ruas são de ouro e os muros são de cristal e ali não haverá mais choro, nem rancor, nem tristeza, porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, nós também vamos para a Canaã verdadeira, e aquela terra vai ser eternamente espaçosa, porque vai ser a nova Jerusalém que Cristo vai fazer descer dos céus. Amém? Vamos continuar então no versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, eu o enviarei a Faraó, Deus falando com Moisés, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para me levantar contra o homem mais poderoso, da nação mais poderosa do mundo? Quem sou eu? Mas como é que Moisés pode fazer uma pergunta dessa ao Deus Todo-Poderoso, não é verdade? Ao Deus que está acima de Faraó e acima de tudo e de todos. Deus respondeu então a Moisés: eu estarei com você. Como é que você vai, Moisés? Como é que você vai encarar o homem mais poderoso? Eu, o Deus Todo-Poderoso, vou estar com você, Moisés. É a resposta que Deus dá a Moisés. E este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. E olha que interessante, irmãos, o sinal que Deus dá para Moisés de que Deus vai com ele, sabe o que é? É uma promessa que vai se cumprir depois que Moisés crer no chamado de Deus, obedecer o chamado de Deus e realizar o chamado de Deus para a vida dele. Em outras palavras, Deus está dizendo: Moisés, eu vou com você, e a prova de que eu vou com você é a sua fé no meu chamado na sua vida, Moisés. À medida que você crê que eu vou com você, então eu estarei com você. Da mesma forma, amados, a nossa fé, ela é a garantia, ela é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, diz Hebreus no capítulo 11. Então, nós também precisamos crer nas promessas de Deus, mesmo se elas estão distantes, elas parecem estar distantes, elas parecem serem impossíveis de alcançarmos. Mas se nós crermos na promessa, como Moisés creu, Deus estará conosco na caminhada para garantir o cumprimento da sua promessa. Amém? Vamos continuar então o versículo 13. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele.
Qual é o nome desse Deus, Moisés? A preocupação de Moisés, qual o nome que eu vou dar, Senhor? Quando o povo de Israel me questionar sobre esta revelação que eu tive, quando eu falar para eles. E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. A resposta que você vai dar ao povo de Israel, Moisés, é a seguinte: quem me enviou é eu sou o que sou. É o Deus que sempre foi, é o Deus que sempre é o Deus que sempre será, é o Deus eterno, é o Deus que não foi criado, é o Deus que não tem início e não terá fim. É o eu sou, Moisés, é que te enviou. É a resposta que Deus dá. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, isto é, Jeová, Yahvé, o nome de Deus, Deus pronuncia o seu nome a Moisés, o Senhor, Jeová, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, quando Moisés chegar na presença do povo, ele vai falar, o eu sou me mandou. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Jeová, Deus Todo-Poderoso é quem me mandou. É no nome dele que eu estou falando. E aí Deus continua, vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade, eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito, e prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer. E você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Interessante que o primeiro pedido que Deus manda Moisés fazer a Faraó é deixar o povo de Israel sair por 3 dias somente. E isso nos dá a entender que esta primeira saída, o povo de Israel ia voltar. Então Deus ele vai testar o coração de Faraó e ele vai trabalhar ali contra Faraó de pouco em pouco. Ele não manda Moisés, Deus não manda Moisés ir de uma vez só e falar, olha, deixa o meu povo sair do Egito porque eu não permito que eles sejam escravos mais. Não, ele está mostrando que gradativamente Faraó vai endurecendo o seu coração e vai cada vez mais se recusando a submeter à vontade de Deus. É gradativo o endurecimento de coração de Faraó. Então vamos continuar. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir se não for obrigado por mão forte. Então Deus está avisando Moisés. Eu sei, Moisés, o que vai acontecer. Faraó não vai deixar vocês ir. Fique sabendo, não fique surpreso quando você chegar e fazer esse pedido a Faraó e ele disser não. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, povo de Israel, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Então, Deus prediz para Moisés, Deus antecipa para Moisés que Faraó vai fazer jogo duro, né, com o povo de Israel, com Moisés, mas no final de tudo Deus vai enriquecer o seu povo vai ser liberto e eles vão sair ricos do Egito
porque o povo do Egito, o próprio povo que estava escravizando eles, vai enriquecê-los em sua saída. E aí nós vamos ver isso se cumprir no decorrer de Êxodo. Vamos ao capítulo 4, então. Deus concede poderes a Moisés. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Eles não vão acreditar, Senhor. Eles vão achar que eu estou inventando isso. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue-o no chão. Ele o jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu dela. Eu vou ser bem sincero, irmãos. Se Deus mandou eu jogar um bordão no chão, uma vara no chão, e ela se torna uma serpente, eu provavelmente correria também daquela serpente, porque eu também tenho medo de cobras. Então, eu não recrimino aqui Moisés pela atitude dele, não. Mas o versículo 4 diz: mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Olha que interessante, geralmente as pessoas que têm treino de pegar cobras, pegar serpentes, eles sabem que você tem que sempre pegar a cobra pela cabeça, pelo pescoço, para você poder controlar a cabeça da cobra e ela não te morder. Mas Deus, para mostrar a autoridade que Deus estava dando a Moisés sobre esta serpente milagrosa que Deus fez ali, esta manifestação de uma maravilha, Deus manda Moisés pegar a serpente pela cauda. Moisés, estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em um bordão. Isso também fala, tem um significado aqui, irmãos, quanto ao Egito, porque a serpente era um símbolo do Egito, a serpente era uma deusa no Egito. Então, o Senhor está falando com Moisés aqui: olha, você vai pegar essa serpente pela cauda, você vai pegá-la por trás, você não vai nem precisar encarar ela pela cabeça, não, você vai pegá-la pela cauda, e quando você pegar ela pela cauda, ela vai ser derrotada nas suas mãos, ela não vai poder se opor a você, ela não vai te ferir, você vai pegar essa serpente pela cauda, se referindo ao próprio Egito. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, apareceu a você. Então, olha só o motivo desta operação de maravilha. O propósito dessa operação de maravilha não era para engrandecer Moisés, não era para enriquecer Moisés, não era para dar um ministério enorme a Moisés e uma igreja enorme, não. Era para confirmar a palavra que Deus falou a Moisés. É para isso que Deus deu a Moisés o poder de operar maravilhas. E o Senhor continuou: põe agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: põe a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. E aí Deus está demonstrando para Moisés: eu sou o Deus que curo, que inflijo com enfermidades, é o que eu vou fazer no Egito, mas eu sou também o Deus que cura. E aí Deus dá este poder de infligir enfermidades e também de ministrar cura. Ele dá esse poder a Moisés. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. O rio Nilo era o mantimento, era a fonte de água para o povo do Egito. O rio Nilo era, na verdade, um deus para o povo do Egito. E lá na frente nós vamos ver que uma das pragas que Deus manda Moisés decretar e realizar contra o povo do Egito é transformar a água do rio Nilo em sangue. Nesta ocasião,
Deus dá mais uma operação de milagres a Moisés. Ele fala, tira a água do rio, leve a água e jogue na terra seca. Quando você jogar a água na terra seca, esta água vai se transformar em sangue, na presença dos anciãos e dos líderes de Israel, para que eles creiam que eu te enviei. Eu estou te dando esses poderes e eu estou te dando essa missão e esta palavra que você vai levar ao povo de Israel e ao faraó. Então Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Embora todas essas operações de maravilhas que Deus fez para Moisés, através de Moisés, na presença de Moisés aqui, ele ainda não se acha capaz de ser o enviado de Deus. E muitas vezes nós também, amados, achamos que nós não somos capazes de fazer alguma coisa para Deus. Mas nós temos que descansar na certeza de que é Deus que capacita. Quando Deus chama, é Ele que capacita. Quando Deus escolhe, é Ele que nos dá a habilidade de fazer algo para Ele. Não vem de nós, vem do Senhor. E Moisés ainda não entende, ele não crê. Nós entendemos aqui que ainda é uma batalha de fé aqui. Moisés está desenvolvendo a sua fé aqui em Deus. E isso também diz respeito a nós, não é verdade? Nós estamos caminhando com Cristo e nós estamos também cada vez mais procurando crescer na fé e no conhecimento do Senhor. Então, a fé é algo que nós precisamos ter, mas nós podemos também pedir a Deus. E às vezes é isso que nós precisamos fazer. Deus, me ajude a crer que o Senhor me chamou, me ajude a crer que o Senhor quer me usar, me ajude a crer que o Senhor vai fazer através de mim para a tua honra e tua glória. Se nós orarmos dessa forma, Deus vai responder para a honra e glória do nome dele. O Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Moisés, você tem dificuldade em falar, mas quem foi que fez a sua boca? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Não sou eu o Criador de todas as coisas, Moisés? Não sou eu que fiz você? Não sou eu que fiz você da forma como você é? Por acaso eu não sei das suas limitações, Moisés? Por acaso eu não sei das suas dificuldades? E você acha que eu, sabendo disso, não te chamaria se eu não fosse capaz de suprir as suas dificuldades, as suas limitações? Olha que palavra para nós, irmãos. Deus nos chama sabendo das nossas dificuldades. Deus nos chama sabendo das nossas limitações. Deus nos chama sabendo das nossas fraquezas. Mas Ele nos chama porque Ele é todo-poderoso para suprir. Aonde nós paramos, aonde a nossa inteligência acaba, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, a nossa fé até acaba, ali Deus nos encontra e supre as nossas necessidades em glória. Então Deus diz a Moisés no versículo 12, vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Mas não é o suficiente para Moisés, irmãos. Porém Moisés respondeu, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Qualquer outra pessoa, Senhor, menos eu, não envia eu, Senhor. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse, Arão o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão com o qual você fará os sinais. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse, deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Jetro respondeu, vá em paz. Nós vemos aqui o respeito que Moisés tem pelo seu sogro. Ele não sai assim sem dar satisfação, mas ele comunica com seu sogro. O Senhor disse a Moisés em Midian, volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos,
fez com que montasse num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. E esta afirmação aqui de Deus, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir, tem várias formas de interpretarmos isso. Muitos interpretam esta afirmação como uma obra soberana da parte de Deus sobre a vida de Faraó, sobre o coração, sobre a mente de Faraó, de tal forma que Faraó não tinha escolha, quase que manipulando as atitudes de Faraó. Mas nós vamos ver, e esta não é a primeira vez que Deus fala que vai endurecer o coração de Faraó. Nós vamos ver, são mais ou menos 10 vezes que Deus vai falar aqui no livro de Êxodo, que ele vai endurecer o coração de Faraó. Mas também são mais ou menos 10 vezes que a palavra do Senhor diz que Faraó vai endurecer o seu próprio coração. Então nós devemos entender esta afirmação de Deus, de que ele vai endurecer o coração de Faraó, como o resultado do que Deus vai fazer. Deus vai enviar as pragas sobre Faraó, sobre o Egito. E essas pragas vão fazer com que Faraó cada vez mais passe a odiar mais ainda o povo de Israel e cada vez mais se recuse a obedecer o mandado do Senhor de deixar o povo de Israel sair do Egito. Mas esta atitude de Faraó será de livre e espontaneamente de sua parte. Isso não será Deus manipulando os próprios sentimentos, sabe? As próprias decisões de Faraó. Não, Faraó vai decidir por si próprio. Deus vai enviar as pragas e Faraó, ao invés de se humilhar debaixo da potente mão de Deus, como diz a palavra do Senhor, ele vai continuar se engrandecendo e afrontando e querendo encarar o Senhor. E ele vai fazer isso endurecendo o seu coração. Eu só queria abrir esse parênteses aqui para não interpretarmos errado aqui a mensagem que a palavra do Senhor está passando. Diga a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Isso é, Israel é o meu escolhido, é o povo que eu escolhi. Eles têm uma eminência entre todas as nações do mundo. É nesse sentido que Deus se refere a primogênito quando fala de Israel. E eu digo a você: deixe o meu filho ir para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Já de antemão, Deus já avisa que a sentença máxima que Faraó vai sofrer será a perda do seu primogênito filho. E isso Deus vai cumprir no decorrer de Êxodo. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, e aqui nós temos, irmãos, no versículo 24 em diante, nós temos um relato aqui muito interessante. Vamos ler e depois eu quero comentar rapidamente sobre isso. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue por causa da circuncisão. É um relato aqui muito breve, mas muito interessante. Deus estava preparado a matar este homem que ele tinha escolhido e dado o poder de fazer operação de milagres. Deus estava disposto a matar ele, porque no meio da família de Moisés havia homens que não eram circuncidados. E a circuncisão foi o sinal da aliança que Deus fez com Abraão. Então, se Moisés seria o homem que levaria a palavra do Senhor ao povo que era descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, Moisés certamente era circuncidado porque ele nasceu num lar israelense, num lar hebreu, mas os seus filhos nasceram
em outro país e nasceram de uma mãe que não era hebreia. Então, os seus filhos não eram circuncidados. E Deus não podia permitir que o seu porta-voz ao seu povo fosse pai de um incircunciso. Deus precisava que Moisés colocasse a sua casa em ordem antes de poder seguir com a sua missão. E Deus estava disposto a matar Moisés e escolher outro. E aí nós entendemos que quando Deus tem um chamado para as nossas vidas, nós precisamos colocar nossa vida em ordem. Nós não podemos continuar vivendo de qualquer forma. Isso aplica também à nossa família. Nós precisamos colocar as coisas em ordem com a nossa família para podermos levar em diante o chamado de Deus. Isso é muito sério. E Moisés estava prestes a morrer se a sua mulher não entendesse a exigência de Deus, não circuncidasse o filho e não fizesse este ato de fé de tocar Moisés com a pele que ela removeu do menino. Aí Deus teve misericórdia de Moisés e não o matou. Então essa é a explicação aqui dos versículos 24 ao 26. Vamos continuar. O Senhor disse a Arão: vá encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o havia enviado e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel, porque os anciãos eram representantes do povo. Então Moisés não podia chegar até Faraó e falar: olha, eu falo por todo Israel, sem primeiro ter o aval dos anciãos, sem primeiro ter o aval dos líderes de cada tribo. Então por isso que Moisés reúne com os anciãos. Deus manda Moisés fazer isso e Moisés obedece esta ordem, que era uma ordem sábia da parte de Deus para Moisés e Arão. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Agora nós vamos pular para o capítulo 6 para vermos quem são o grupo de líderes, os grupos de anciãos, quem são esses homens que estavam reunidos ali com Moisés e com Arão e que receberam essa primeira mensagem de Arão e de Moisés. Capítulo 6, versículo 14. São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaqui, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson: Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate: Arão, Issar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari: Mali e Mussi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Arão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela lhe deu à luz Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Os filhos de Issar: Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel: Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá: Assir, Elcana e Abiasaf. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirem os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirar do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Amém?
Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Então nós vamos parar por aqui. Uma leitura bem mais longa, talvez a nossa leitura mais longa até hoje, mas graças a Deus pela sua vida, pelo sua paciência, o seu compromisso, o seu prazer na palavra do Senhor e ter acompanhado a palavra do Senhor até aqui conosco. Amém? Amanhã nós vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Então, como eu sempre digo, se é a sua primeira vez no canal, não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Especialmente, o compartilhar vai ajudar mais pessoas a encontrar este conteúdo e a vir a ler a Bíblia conosco. Amém? Então, Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Amanhã nós vamos estar de volta lendo a maravilhosa palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.